da nossa vida. Nós, mulheres, nessa semana tão especial, precisamos entender como funciona o nosso organismo, porque aí a gente cuida. E é por isso que nós temos hoje aqui a ginecologista, doutora Márcia Pantoja, para justamente conversar com você. Faz de conta, né, que aqui é o seu consultório. Qual é a dúvida que você tem? O que você, se estivesse diante da doutora Márcia, faria como pergunta para ela? Então, a gente vai começar a pergunta, né, dando as boas-vindas a ela. Bem-vinda. Obrigada mais uma vez, Rita, pelo convite, né? Ainda mais um tema na Semana do Dia Internacional da Mulher, né? E assim, a menopausa, não só o que antecede ou o que vem depois, é um tema muito informativo e muito amplo. Então, esse momento é bom para a gente aproveitar o que focar, o que é importante, né? Então, como definição, a gente tem a menopausa como o momento em que acontece a parada da menstruação devido à ausência dos hormônios. Então, a gente tem dois hormônios que são importantes nesse momento, o estrógeno e a progesterona. E num determinado momento da vida da mulher, que isso pode variar aí dos 45 aos 55 anos, essa menstruação simplesmente vai falhar e até que a gente detecte esse 1 ano sem menstruação, podem aparecer alguns sintomas, né? Então, no consultório, a gente busca entender como que está a saúde da mulher como um todo nesse momento. Então, a partir dos 40 anos, a gente já tem que focar em uma tríade, né? Então, a história clínica, o que essa paciente traz de queixa, porque a gente tem em torno de 30% a 40% de mulheres que passam por esse período sem sintoma nenhum, e esse é o sonho de todas nós, né? Com certeza. Porém, o corpo ele vai sentir algum impacto disso em algum momento, né? Então, a gente chama de janela de oportunidade aquele momento em que a mulher começa a desenvolver algum sintoma e que talvez seja o melhor momento para você intervir do ponto de vista funcional, né? Então, incentivando a dieta, né? E a gente viu aí essa receita do Benedito, é muito legal, porque eu sei que já foi falado um pouco de dieta, mas a gente tem que buscar alimentos mais... Não, vamos retomar, doutora. Vamos falar novamente para reforçar a informação. A gente tem que voltar para o mais natural possível nesse momento, porque tudo que gera radicais livres no corpo dessa mulher vai poder piorar essa fase sintomática. A gente vai falar um pouco dos sintomas, mas tanto a dieta quanto a atividade física são os principais focos nesse período. Até porque hoje a gente está voltando muito para pacientes que têm diagnóstico de intolerância ao glúten, lactose, que foi o que ele referiu, e a gente tem que pensar nesse foco, né? Então, uma dieta rica em alimentos que contenham soja, por exemplo, que não só leite e derivados, mas algumas plantas que tenham fitoestrogênios na sua composição, né? Que são os fito-hormônios. Então, é o que é a busca de muitas mulheres que não querem... A base de soja seria um deles. Isso mesmo, né? Então, a gente tem chás que tem fitoestrogênios, como chá da folha de amora, a simicifulga. Então, a gente tem uma lista de plantas que também podem ajudar na reposição hormonal natural. Então, a gente tem que individualizar que tipo de mulher realmente merece uma reposição hormonal tradicional, ou com estrogênio, ou com progesterona, ou com testosterona, que agora entrou como um apoio nessa rede, naquelas mulheres que têm perda de libido, né, que é a vontade de relação sexual. A gente sabe que as mulheres hoje estão com muito mais pique, né, estão vivendo e se cuidando muito mais. E a gente precisa entender que isso é importante no relacionamento, no casamento, né? Principalmente para o homem, que existe andropausa, mas ainda não se detecta muito bem com um conjunto de sintomas como é na mulher. Então, a gente tem que manter essa mulher ativa, né? Através da alimentação, através da busca de exercício físico. E eu sempre falo, não é só aquela caminhada que vai no supermercado e volta. A gente precisa ter um reforço muscular. Então, a regularidade ajuda? Sem dúvida, Rita. Eu acho que assim... O que é ideal, doutora? No mínimo 3 vezes por semana, né? Esse é o ideal para aquela mulher que
a gente sempre fala, a mulher que está bem caminhando, andando aos 70, 80 anos, no geral é a mulher que praticou alguma atividade relacionada à musculação entre 40 a 60 anos de idade. Então, a gente fala que só caminhada adianta? Não, você precisa de um reforço muscular. Você precisa fazer um pilates, você precisa fazer uma musculação com orientação, né? Porque também é uma fase que a gente tem muito problema osteoarticular. Então, os bicos de papagaio, né? Então, alguma coisa sempre vai impactar se você não tem supervisão. Você falou uma coisa que eu achei bem importante, com supervisão, fazer uma musculação direcionada com supervisão. Hoje nós temos, isso facilitou bastante, principalmente para os idosos, em praças por todo o Brasil. Sim. Com os aparelhos, que são aparelhos simples, voltados mais até para a terceira idade, mas até crianças, a gente vê brincando nos aparelhos. E muitas vezes esse idoso vê lá um painel, mas ele olha como faz, mas não tem alguém ali orientando. Para também os filhos que estão assistindo, né, sabe que o pai ou a mãe faz isso, seria interessante ter aí uma orientação de um profissional, um educador físico, dentro um fisioterapeuta, alguém que possa indicar, olha, isso pode, isso não pode. Isso. Porque quando chega a uma certa idade também, os problemas, como você falou, começam a aparecer, e isso pode se agravar. Sem dúvida. E assim, é individualizar caso a caso, porque assim, o educador físico, ele não precisa estar toda vez, né? Tem muitos idosos que têm restrição com ter sempre alguém lá. Precisa talvez montar uma ficha, alguma coisinha básica, muitas vezes fazer até em casa. Né? Hoje a gente, com a pandemia, tem que meio que se virar com o que tem, né? E simplesmente não abandonar esse momento, né? Então, a musculação, ela também tem exercícios orientados. Se a gente busca na internet sites confiáveis de educadores físicos, você pode fazer esse tipo de atividade em casa, que é muito importante na menopausa. De qualquer forma, é uma orientação. Sim. Né? Então, a fase da pré-menopausa, que é o que a gente comentou um pouquinho nos bastidores, é até mais importante, porque o que a gente sente no consultório, Rita, é muita paciente angustiada de que, e agora o que vai acontecer? Eu já estou começando a não dormir direito, eu já perdi a vontade de namorar, minha libido já está zero. Isso quer dizer que eu já estou na menopausa? Não. Esse período que antecede também pode gerar alguns sintomas e a gente detecta com a rotina anual ginecológica, né? Então, essa mulher idosa, principalmente o hormônio do FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Então, ele é o primeiro sinal que nos acusa que a gente já pode estar tendo uma falência ovariana, né? Então, na verdade, tudo se volta à perda da função dos ovários. Muitas vezes ela é natural, como na maioria, muitas vezes ela é cirúrgica. Precisei tirar os ovários por conta de alguma doença, precisei fazer uma quimioterapia por causa de um câncer de mama na idade jovem, tive alguma doença autoimune, que é muito comum, as doenças da tireoide podem alterar e gerar também alguma menopausa precoce. Então, a gente tem que ver o todo, o que essa mulher traz, a gente precisa valorizar. E sempre lembrar que a individualização de quem vai tomar hormônio ou não vai tomar hormônio é do todo, né? Não é a pergunta que não quer calar, né? Eu preciso tomar hormônio ou eu não preciso tomar hormônios? Isso é muito individual de cada um, né? Tem mulheres que já chegam com muita sintomatologia, perda urinária, insônia, irritabilidade e alternando com momentos de depressão, e que muitas associam só a tristeza, só a melancolia associado à saída dos filhos de casa, né? O que você falou um pouco, os filhos já saíram de casa, eu tenho netos, mas eu não consigo ter essa convivência. Muitas vezes a gente associa isso e esquece essa parte hormonal que está envolvida também com esse momento. E olha, o que a gente está trazendo hoje para você é esse cuidado com você, cuidado com sua saúde. Quando você começa esse cuidado um pouco mais cedo, por isso que no começo do programa eu falei, não importa se você tem 16, 22, 35, 40, que é a hora de começar realmente a se preocupar, mas todo esse cuidado começa bem lá atrás. Sim. Né? Porque ninguém quer chegar na menopausa com tudo isso que você falou de ruim.
Porque vai acontecer mesmo, né? Os calorões, e a depressão, tudo que já foi falado aqui. Mas se essa mulher tem um olhar diferente sobre ela mesma, busca a ajuda do seu médico aí na sua cidade, pergunta. Gente, não tenha vergonha de perguntar. Mas como a doutora falou agora, mas eu preciso também tomar hormônio? Os exames é que vão indicar, não é? Não é o médico que fala, não, acho que você toma hormônio, você não. Não é assim que o médico faz. Como ele vai identificar, doutora, se aquela paciente precisa tomar ou não? A gente tem a gente chama de tabela de, é como se fosse um score, que a gente vai alinhando os sintomas que ela tem. Então, se a gente na somatória tem mais do que o valor que realmente é tolerável, essa mulher é candidata à reposição hormonal tradicional, né? E aí a gente passa para o plano 2, que é a triagem familiar de risco de câncer, a triagem dessa própria mulher com relação aos exames que são necessários. Então, eu não posso entrar com reposição hormonal numa mulher que tem colesterol muito alto, numa mulher que tem uma hipertensão descontrolada, que o diabetes não está tão seguro. Por quê? Porque você vai entrar com um hormônio que pode piorar aquela situação. E lembrar que a reposição hormonal, que muitas temem, a gente está numa era mais naturalista, né? Onde tudo voltou um pouco para trás, então a gente está valorizando mais o parto normal, mais o cuidado com a saúde, que é o correto, né? Então hoje, para você evitar uma doença no futuro, você tem que começar de lá de trás e não tratar a doença, né? Justamente os países de terceiro mundo, eles não se beneficiam porque eles tratam o problema. Não tem prevenção. Exatamente, né? Então, a gente valoriza mais o médico da família que vai lá na casa do paciente, no posto de saúde, ver o que ele come, como que ele vive, as condições de higiene. E é isso. A menopausa varia conforme o que você teve no meio ambiente anterior, né? O trabalho, o estresse, o quanto você se submete. Imagina uma mulher que tem uma qualidade de vida melhor, que se alimenta bem, faz a sua atividade física 3 vezes na semana, tem um trabalho com uma situação de estresse mais tolerável, com certeza ela vai passar por esse período melhor, né? Mas com a indicação da reposição hormonal, eu vou ter que individualizar. Então, com os exames de sangue, os exames de imagem, mamografia, então, a gente cuida desse risco para ela também não ter um problema com essa reposição. Eu posso ter um câncer de mama com a reposição hormonal? Eu posso, mas a chance é muito pequena se eu triei essa mulher para que isso não aconteça. E olha, a gente está falando aqui com muitas realidades. Nós sabemos que tem pessoas que têm numa condição melhor de se cuidar, de ir ao médico, né? De ir para uma academia, de fazer um esporte, né? Então, tudo isso a gente leva em consideração, mas a gente foca bastante, porque essa informação que a doutora trouxe hoje vale para todas as mulheres. Independente do seu histórico familiar, do seu ambiente de convivência, da sua disposição de fazer ou não o exercício. Eu sou uma pessoa, eu confesso, eu sou muito preguiçosa para fazer exercício físico. Eu acho tempo para tudo, menos para fazer atividade física. Eu ia te falar isso. Mas eu preciso, eu sei que eu preciso. O que eu mais ouço no consultório é: ai, doutora, eu não tenho tempo, eu chego muito cansada em casa, eu tenho que fazer jantar, e agora com a pandemia. E assim, não tem jeito, a gente tem que se policiar. Os meus horários, tenho 2 horas por semana, 8 horas da noite, 7 horas da noite no outro dia, e eu posso chegar 10 para as 7, mas é trocar de roupa e ir, porque senão a gente não vai, né? Porque tem problema com os filhos, tem sempre alguma coisa a ser feita antes. Então, o que eu dou de dica para você que está em casa e realmente já entrou nessa fase em que já está percebendo que o corpo vai mudar, cuide do seu bem-estar, né? Se a gente não está bem, tanto emocionalmente quanto todo mundo tem problemas, né? A gente nunca chega em casa, hoje eu tô leve, tá tudo lindo, ainda mais no momento que vivemos. Precisa tirar um tempo para você, precisa se cuidar, né? E a alimentação, a gente fala, mas a alimentação é muito difícil. Não é difícil, a gente que complica. Mas se você for pensar, os alimentos mais simples
são os mais baratos. É uma alface, é uma salada bastante colorida. Então, assim, a gente tem várias coisas que a gente precisa focar e dar importância para essa mulher, né? Porque a gente acha que, não, eu vou pegar o que é mais fácil, é o pão da padaria, é o refrigerante. Claro que é o mais fácil, né? Mas eu posso tomar água, eu posso mudar meus hábitos para poder me beneficiar lá na frente, porque uma hora a conta vai vir, né? E aí, às vezes, a conta vem cara, vem muito cara. Doutora, só para a gente fazer aí um fechamento desse nosso tema, pensando nesse mundo de mulheres por esse Brasil, que hoje estão conosco, nas suas realidades dos seus estados, eu citei as regiões do Brasil, mas cada uma tem o seu jeito de ser, além de tudo isso que a gente falou, né? E o que é importante, então, as mulheres começarem a observar, se eu comecei com os calores, as falhas na menstruação já seriam sinais de que eu estou entrando no climatério e logo a menopausa chega? Sim. O recado para você que está em casa é, se eu já estou numa faixa etária acima de 40 anos e esses 2 sintomas que a Rita falou já estão incomodando, ou muitas vezes a menstruação mais volumosa e o corpo está diferente, eu estou mais cansada, eu estou mais preguiçosa, busque ajuda, né? Eu acho que com a pandemia a coisa complicou, mas o ginecologista ele está como um apoio, né? A gente sempre fala que nós somos muito psicólogos, porque soma-se a vários momentos da vida da mulher nesse período e a gente tem tratamento. Ele pode ser simples, ele pode ser complexo, mas a nossa busca não é pelo remédio, é pela prevenção para que você nem chegue a precisar dele. Chegar ao equilíbrio. Exatamente. Doutora, muito obrigada por sua presença aqui comigo. Obrigada, Rita. Nós conversamos hoje com a doutora Márcia Pantoja, ginecologista. E olha que delícia, que doçura de mulher fechando a nossa semana. Mas pode ter certeza que sempre nós teremos temas para a mulher, para o homem, para a criança e coisas boas aqui no Mulher.com. A gente encerra aqui, mas vocês já sabem, daqui a pouquinho a gente se encontra no Boa Tarde Sócio, com muita coisa legal para a gente conversar. E você pode mandar já, a partir de agora, ligando no 1938719620, começar a mandar seu pedido de oração para lá, tá bom? A sua família, vai mandando para lá que daqui a pouquinho a gente se encontra. Mais uma vez, doutora, muito obrigada por sua participação. Obrigada pelo convite, Rita. Enriqueceu a nossa semana. É isso aí, obrigada, viu? A gente fica por aqui. Beijo grande e até daqui a pouco.